Bom dia, igreja. Paz, uma alegria sempre estar trazendo a palavra para os irmãos. Queria convidar a gente para orar mais uma vez. O pezinho tá bem? Ai, meu Deus. Você estava correndo outro dia, não estava? Ah, foi correndo? Bom, ainda bem que Deus está com unção de cura, né? Então já está... Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Pai, por essa chuva. Deus, que ela possa representar, Senhor, um lavar regenerador, Pai, do Teu Espírito nas nossas vidas, Pai. Que venha nos aperfeiçoar, que venha nos levar além, Pai. E que o Senhor nos capacite, Pai, nesse ainda começo de ano, Pai, a oferecer a Ti, Pai, o melhor do nosso coração, Pai. Uma porção e um sacrifício, Deus, de aroma suave a Ti, Pai, que o Senhor possa se agradar, Pai, como o Senhor já tem se agradado dos nossos irmãos até então, mas porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem algo a mais, nós cremos que o Senhor tem algo além, Pai. O Senhor tem um nível maior, Deus, de intimidade, de comunhão, de graça, Senhor, de poder sobrenatural, Pai, para se manifestar, Senhor, nessa casa. E nós oramos, Deus, para que os Teus sonhos, Pai, que são maiores e mais altos que os nossos, se cumpram nas nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bom. Sempre bom estar ainda... Final de janeiro ainda é época de fazer planos, né? Ainda é época de renovar algo na nossa mente. E eu queria trazer uma palavra que o Senhor compartilhou no meu coração, que é sobre a questão dos sacrifícios. E eu intitulei essa palavra de A Melhor Porção. E a gente vê na Bíblia, né, essa questão dos sacrifícios. Logo a gente vai... A leitura bíblica esse ano, né, começou pelo Novo Testamento, mas em geral às vezes a gente começa pelo Antigo, né? Mas é sempre bom também começar pelo Novo, porque a parte desafiadora, né, da leitura bíblica, né, que é mais carregada de leis, de questões, né, antigas do sistema sacrificial de Israel, ele normalmente é um trecho do Antigo Testamento, do Pentateuco, que começa ali no livro de Levítico, que ele é um livro e uma temática que é mais desafiadora de leitura. E ela é desafiadora porque ela carrega um monte de questões, né, da sistemática legal do povo de Israel. Quando a gente lê o livro de Levítico, é quase como se a gente estivesse fazendo uma leitura da Constituição de Israel, né, e uma leitura... Né, quem é advogado aqui? Levanta a mão. A leitura da Constituição não é para principiantes, né, em que dirá uma Constituição aí de alguns milênios, né, que nos separam do povo de Israel. Mas a vantagem é que essa não foi uma Constituição feita por mãos humanas, mas escrita, né, pelo próprio Deus. E quando a gente transpõe, né, essa sistemática, né, legal, vamos dizer, de rituais, muitas vezes isso até choca na primeira leitura. É claro que para quem já está acostumado, a gente já absorveu, né, os conceitos que estão por detrás. Mas para quem está começando, e até por isso é legal também começar a leitura bíblica pelo Novo Testamento, que facilita um pouco as coisas, não que tenha um prejuízo, mas às vezes choca. Porque quando a gente vai ver a lei que Deus instituiu para o povo de Israel, você vê ali um sistema, né, de sacrifícios que não é uma coisa que a gente está mais habituado, até pela mudança, né, de sociedade que o mundo vive, e até hoje, se você parar até para pensar do ponto de vista do direito dos animais, né, hoje em dia, né, graças a Deus, tem muita gente também, né, preocupada com isso, que ama os animais e não gostaria de ver, né, de repente toda reunião, né, cristã ou religiosa, né, de qualquer ordem, né, um animalzinho, né, sendo sacrificado. Mas, de qualquer forma, né, na lei judaica, todo o rito, eu vou usar a palavra religioso, mas assim, né, de momentos de comunhão com Deus, partia-se do pressuposto que houvesse algum sacrifício animal. E esses sacrifícios animais, a gente, né, de novo, vai chegar a conhecê-los ali quando a leitura chegar no livro de Levítico, mas muitos dos irmãos conhecem. Havia uma série de tipos de sacrifícios e animais que eram sacrificados. Então, eu não vou ser exaustivo com isso, porque eu quero trazer um paralelo espiritual para os nossos dias com relação a isso, mas, né, é um link importante para a gente. Havia uma série de diferentes tipos de animais que eram oferecidos como sacrifício para Deus.
a gente vê ali, eu vou simplificar, tinham outros, mas simplificadamente tinha a ovelha, tinha a cabra ou o bode e tinham as aves. Haviam alguns outros, mas eu não vou entrar no detalhe, mas simplificadamente tinham as ovelhas, as cabras e as aves. E em geral também haviam muitos tipos diferentes de sacrifício que envolviam cada um desses animais. Havia uns sacrifícios até que eram com cereais também. E os sacrifícios poderiam ser feitos de diferentes formas. Eles poderiam, na verdade, representar diferentes coisas. E eles poderiam representar uma oferta de gratidão. Então, a gente acabou de ver um lindo testemunho, né, de que Deus moveu, né, uma cura. Então, o que se esperaria, talvez, né, se a Lloyd tivesse vivido ali nos tempos de Israel? Ela ia trazer uma oferta de gratidão a Deus. Ela ia trazer um animal não porque ela estava pedindo perdão por um pecado, não porque era um compromisso anual com uma festa determinada, não, era uma oferta de gratidão. Deus produziu algo especial e eu quero oferecer algo do fundo do meu coração, sem ser constrangida ou imposta, mas eu queria oferecer isso como uma oferta de gratidão especial para Deus. Então essa era uma oferta de gratidão ou de amor. Haviam também, né, as ofertas de pedido de perdão. E essa oferta de pedido de perdão é o que a gente lê na palavra, na teologia, como aquilo que se chamava oferta substitutiva. Por que oferta substitutiva? Porque alguém pagaria o preço pelo erro de alguém. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E o que isso significa espiritualmente? Que o pecado ele nos afasta de Deus. E ele pode matar o nosso espírito. Nosso espírito é nosso elo de comunhão, é nosso link, eu vou dizer, é o meio pelo qual dentro da nossa habitação nós nos relacionamos com Deus, né? O homem é dividido entre espírito, alma e corpo, e é no espírito que nós manifestamos a nossa vida com Deus, nós temos comunhão com Ele, nós manifestamos a vida espiritual, os dons espirituais, e o pecado, ele mortifica o espírito, ele vai enfraquecendo o espírito e ele pode definitivamente matá-lo. Então, como o salário do pecado é a morte e o espírito precisava ser redimido pelo pecado, o que se oferecia na época em Israel? Um animal num sacrifício substitutivo. Algum animal iria pagar esse preço de morte, e aí as pessoas impunham as mãos sobre os animais. Então tem até uma simbologia do que até hoje, né, é a questão da imposição de mãos, e aquilo era transmitido para aquele animal. E a morte, né, que deveria ser minha, né, do meu pecado, das minhas culpas, ela era simbolicamente transmitida para aquele animal. E aí a gente fazia um sacrifício e aquele animal era sacrificado em meu nome por conta do meu pecado, e assim Deus fazia aquilo que é chamado de expiação, né, a cura, o perdão pelo pecado. Então essa era a oferta de perdão. Então você tinha a oferta, né, algumas ofertas eram para determinados animais, então em geral o perdão era representado pela cabra e pelo bode. E até daí vem uma expressão que até hoje está no português, né, que é o tal do bode expiatório. Por que dos bodes expiatórios? Porque era ele que fazia expiação. Então, no português, vamos fazer, alguém vai pagar o preço, né? É o bode expiatório. Daí que vem essa expressão. E o cordeiro, ele era o melhor animal, o mais especial. O cordeiro, ele é inocente, ele é puro, ele é doce, ele é manso, né? Então, o cordeiro, ele era em geral, né? A gente tem diversas ofertas, eu não vou entrar tanto no detalhe, mas em geral ele era essa oferta de amor, essa oferta de gratidão, né? E essas ofertas, elas também eram proféticas. Por que proféticas? Porque elas apontavam espiritualmente para Cristo. Cristo, né, como a gente vê, João capítulo 1, versículo 29, fala assim, que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o interessante é que o cordeiro nem era, em geral, a oferta pelo pecado. Ele era, em geral, feita pela cabra. Mas o cordeiro era aquele animal especial. Então, Jesus, ele não era a cabra, ele era o cordeiro, porque ele era, né, puro, ele era manso, ele era humilde, ele era, né, amoroso, como ele é um cordeiro, mas ele era aquele que tira, né, o pecado do mundo. E por que a gente não faz mais, né, esse tipo de oferta hoje? Né? É claro que o direito dos animais talvez nos impediria, né? Alguém ia levantar a mão e falar assim, ninguém vai encostar a mão em nenhum cordeirinho, né?
Mas é bem da verdade que a gente não precisa mais fazer esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele foi definitivo. Quando o homem pecava ali em Israel, né, ele pedia perdão, Deus expiava, né, perdoava do seu pecado, né, o bode pagava o preço. Mas dali 1 ano, dali a 6 meses, dali a um dia, o cara estava ali pecando de novo. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E o que precisava acontecer? Passava mais um tempo e um outro animal precisava ser sacrificado. Mas em Cristo nós não precisamos mais repetir esse sacrifício, porque afinal de contas o sacrifício de Cristo ele é definitivo. Deus ele, né, nos perdoou com tamanha força que mesmo que a gente venha a pecar de novo, ele não precisa morrer de novo por nós. Basta a gente rememorar aquilo que ele já fez. Ele é poderoso para morrer definitivamente uma só vez. E nessa sua morte ele já, né, destronou a morte, destronou o inferno, né, acabou com o reino das trevas. E a gente não precisa matar Cristo de novo, né, porque ele morreu em definitivo e ele ressurgiu, né, levando sobre si a morte. Então, de novo, né, todo esse rito sacrificial tinha um contexto, né, tinha um último detalhe que eu ia colocar, né, que o sacrifício em Israel, ele também era até, né, numa época em que não tinha sistema financeiro. O que eu quero dizer com isso? Né? Naquela época você não tinha o dinheiro em circulação. E o dinheiro ele é a substituição até, né, do sacrifício do animal. Né? Quando a gente vai ver esse mesmo rito, né, eu não vou me demorar aqui em teologia, mas quando a gente vai ver esse mesmo rito acontecer na época de Jesus, a gente já vê muitas vezes o dinheiro substituindo o animal. Porque o que acontecia? As pessoas iam para Jerusalém e ao invés de levar o animal, elas levavam o dinheiro. E elas chegavam na porta do templo e trocavam o dinheiro pelo animal e aí sim ofereciam o animal. Mas lá na época, né, de Abraão, né, de Isaac, de Jacó, de Moisés, né, quando a lei de fato foi empregada, não tinha nem o dinheiro. Então o sistema de trocas, né, era estabelecido pelos próprios animais. Os animais eles eram, né, de certa forma o dinheiro da época. E a carne também, né, para não deixar nenhum, né, defensor dos animais vamos dizer, em polvorosa, né, mesmo a carne, ela era muito respeitada. Né, porque afinal de contas, quando o animal era sacrificado, e em quase todos os casos, tinha um caso específico, eu não vou entrar no detalhe, que era uma oferta de holocausto, mas em quase todos os sacrifícios, a carne servia de alimento para a família. Ele era um rito de comunhão também. Ele era uma forma de se sentar à mesa em família com os sacerdotes. Era uma forma, né, de estabelecer ali uma relação. E essa relação, e aí eu entro na chave para virar aqui um pouco, né, da parte dos ritos do sacrifício. Essa chave, inclusive, ele é o significado hebraico da palavra sacrifício. Quando a gente vê sacrifício, né, no Antigo Testamento, essa palavra em hebraico tem uma transliteração que fala-se korban. Korban é, né, como se fala em hebraico antigo, né, a palavra sacrifício. E qual que é a raiz, né, qual que é o significado, qual que é, vamos dizer, a origem, né, como que fala, etimológica, tô certo aí, professora de português, né, do significado dessa palavra. Korban em hebraico significa aproximação. O sacrifício era algo que aproximava as pessoas. Aproximava as pessoas das suas famílias, porque elas se juntavam à mesa para se alimentar daquela carne. Se aproximavam dos seus líderes espirituais, dos seus sacerdotes, porque afinal de contas era o momento em que eles tinham comunhão, eles tinham o momento de abrir o seu coração, confessar os seus pecados, eles tinham a oportunidade ali de se abrir, de serem aconselhados, de serem, né, ministrados. Então era uma aproximação entre o homem e as suas autoridades espirituais e evidentemente era a aproximação, né, do homem para com Deus, porque era o momento onde Deus, né, expiava, né, os pecados das pessoas. Então o sacrifício, no final das contas, no sentido bíblico, ele é algo que nos aproxima de Deus, e é isso que espiritualmente a gente traz para nós hoje. E o que eu quero, né, falar então, feito toda essa longa introdução, né, acho que agora todo mundo está expert em sacrifício, vocês vão chegar, né, estamos ali ainda nos evangelhos, mas quando a gente chegar em Levítico, ninguém vai desanimar, porque a gente já entendeu agora um pouquinho do que são os sacrifícios também. Eu quero falar um pouco sobre os conceitos de sacrifícios que agradam a Deus. Porque na Bíblia e no Antigo Testamento a gente viu diversos sacrifícios sendo apresentados pelos homens. Alguns que
agradaram a Deus e outros que não agradaram a Deus. E eu quero, investigar, com os irmãos e ver aquilo que esses sacrifícios podem nos ensinar hoje, Quais foram os sacrifícios no Antigo Testamento? Tem vários, a gente não vai obviamente passar sobre todos, eu sempre seleciono uns 2, 3, alguma coisa para a gente comentar. Quais foram aqueles que agradaram a Deus e por quê? E o que eles ensinam para a nossa vida hoje? E aí eu vou falar de um dos primeiros. Ele não é exatamente o primeiro sacrifício. Aliás, rito de curiosidade, o primeiro sacrifício do Antigo Testamento foi feito pelo próprio Deus para expiar o próprio Adão e Eva, do seu pecado. Quando Adão e Eva eles ali comem da árvore do conhecimento do bem e do mal e são, vamos dizer, no ato de serem expulsos do paraíso, eles reconhecem a sua nudez e eles tinham feito para si uma vestimenta de folhas. E a Bíblia fala que Deus fez para eles uma vestimenta de peles. Então o próprio Deus, ele foi a primeira pessoa a fazer um sacrifício de expiação dentro do Antigo Testamento, mas eu vou falar do segundo, que é o sacrifício de Caim e Abel. Então eu quero ler com vocês Gênesis 4, versículos 1 a 5. Vamos ler Gênesis 4, 1 a 5, a gente vai ver o que esse sacrifício de Caim e Abel, os sacrifícios, representavam e o que agradou a Deus nesse contexto aqui. Então, Gênesis 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela engravidou. E ela deu à luz a Caim. E quando isso aconteceu, ela disse: com a ajuda do Senhor eu tive um filho. Tempos depois, ela deu à luz ao irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Então, tem já uma coisa importante aqui, Caim não deixou de apresentar algo para Deus. Ele não é que ele desprezou, apresentar algo. Ele apresentou algo, Mas o que a gente continua aqui? Abel, por sua vez, versículo 4, ofertou as melhores porções. As melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. Então, fala comigo. A melhor porção das primeiras crias. Então ele pegou a melhor parte da primeira parte. A melhor parte da primeira parte. E aí o que Deus faz como resposta, O Senhor aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Olha que coisa mais interessante aqui, Deus aceitou a oferta, claro que aceitou a oferta, mas qual foi a primeira coisa que Deus aceitou? O que Deus está mais interessado do que propriamente alguma coisa que a gente vem oferecer para Ele? Deus está interessado em mim e em você. Deus está interessado no meu e no seu coração. Então ele aceitou Abel, ele aceitou a mim e a sua vida, E ele aceitou também a sua oferta. E olha só que interessante, Ele não fala nada sobre a oferta, que assim, especificamente o que eu quero dizer assim, ele não citou a razão, Ele não especificou, ele nem precisou especificar o porquê que ele tinha aceitado uma oferta, mas ele só fala assim que ele aceitou. E aí qual foi a réplica, Mas não aceitou Caim e não aceitou a sua oferta. Eu até entendo, irmãos, que a oferta aqui, estou aqui extrapolando um pouquinho do texto, mas eu acho que eu posso fazer essa afirmação. A oferta era o reflexo do coração. Por quê? Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente está externando aquilo que está dentro do nosso coração. Quando a Bíblia fala que Deus aceitou a oferta de Abel, ele aceitou primeiro o coração dele. E a Bíblia fala que quando Deus rejeitou a oferta de Caim, fala que em primeiro lugar Deus rejeitou a Caim. Então o coração dele tinha alguma coisa fora do lugar e a oferta foi um reflexo daquilo que estava dentro. E aí a Bíblia fala que Caim se enfureceu e ficou transtornado. Até aí, qual que é, o conceito por detrás do sacrifício de Abel que foi
bem aceito e foi recebido com alegria, né, por Deus. Né, a gente citou as chaves. Ele era a melhor porção da primeira porção. E aí eu coloco aqui, né, que é o sacrifício da primícia. O que é a primícia na Bíblia? Né? A Bíblia ela é cheia de figuras de linguagem das colheitas, né, de Israel. E a primícia era a primeira colheita. Né? Se tem alguém aqui que eu não entendo muito de agricultura, mas tem alguém que entende mais que eu, né? Tem diversas colheitas. Né? Tem a safrinha, tem a primeira. Né? Eu estou acostumado lá no trabalho, o pessoal fala muito do milho. Sei que a milho tem 2 colheitas. Tem uma primeira e depois tem a tal da safrinha. Mas fato é que no ciclo, né, de algumas sementes, você tem algumas colheitas. E, obviamente, tem algo espiritualmente precioso, né, a respeito da primeira parte. E quando Deus, né, requer sacrifícios dentro daquele sistema legal, né, de Levítico, que a gente já externou e já falou bastante, a gente vai ver longamente Deus falando do sacrifício que Deus ele pede da primícia. E Deus tem algum preconceito contra os filhos mais novos? Né? Deus tem uma predileção especial por primogênitos? Né? Longe disso, né? Eu sou o 4º dos irmãos, então se eu fosse um sacrifício para Deus, eu ia ser lá o mais da raspa do tacho. Né? Mas fato é que a primícia ela tem um significado espiritual. E qual que é o significado espiritual, né, da primícia? A primícia não é, irmãos, aquilo que está sobrando. A primícia é aquilo que é de especial da primeira coisa que você recebeu. Então, quando a gente entrega alguma coisa, né, que ela é a primeira, não que a segunda não tenha lá sua importância, ou a terceira, ou como eu sou o 4º filho, né? Não que o 5º filho, tem alguém que aqui é 5º filho? Eu sou, aí, achei alguém que tá mais para trás que eu. Deus abençoe aí, irmão. 5º filho. Eu achei que eu ia ser o campeão aqui, mas não fui. Né? Glória a Deus. Não que o 5º filho não tenha importância, mas para o pai, o primeiro ele foi aquela porção quando não tinha nenhum deles. Porque quando chegou o 5º, já teve o 4º, já teve o 3º, já teve o 2º, já teve o primeiro. Mas o primeiro, ele é algo especial para o coração do pai e da mãe. Não no sentido, né, de novo, todos os filhos são especiais e eles vão ter o seu lugar de coração. Mas quando não tem nenhum, o primeiro é tudo que você tem. É claro, né, vai pedir para a mãe entregar o 5º filho, mas não vai entregar de jeito nenhum. Né? Mas quando não tem nenhum, né, o primeiro é tudo que ela tem. E isso não fala só a respeito de filhos. Isso fala a respeito também da nossa vida. Né? Nós temos uma relação especial com tudo aquilo que acontece na primeira vez da nossa vida. Né? A primeira viagem, né? A primeira namorada, né? Quiçá que seja a última, né? Mas tudo que é a primeira vez que a gente vive, né? A gente tem um link especial com aquilo. Né? E quando Deus quando Deus pede, Ele requer de nós que nós ofereçamos alguma coisa para o Senhor, né? Ele espera que a gente dê para Ele também a prioridade, o primeiro lugar, né? A primeira porção, a melhor porção, a primícia daquilo que nós temos. E quando a gente fala sobre a primícia daquilo que nós temos e podemos oferecer para Deus, aí você pode colocar tudo que você, né, pode entregar para Deus. Né? É claro que a gente muitas vezes quando pensa na oferta, a gente associa imediatamente com a questão da troca, ou do animal, ou do dinheiro. Mas a oferta que nós podemos agradar ao Senhor, ela é em primeiro lugar a nossa própria vida. Então, quando nós vamos entregar a nossa própria vida para o Senhor, né, a gente está falando do nosso tempo, a gente está falando da nossa atenção, a gente está falando da nossa prioridade, a gente está falando do nosso tempo de qualidade. Então, qual que é a lição e o aprendizado, né, daquilo que a oferta de Caim e de Abel trazem para nós, né? De novo, Caim, não é que ele não entregou nada para Deus. Então isso é uma lição muito importante, porque às vezes a gente acha que o fato de a gente fazer alguma coisa para Deus já é o suficiente para alegrar o coração dele. E não que Deus, de novo, né, não se importe com aquilo que nós estamos entregando. Mas acho que para 2024 essa é uma lição, né, e uma reflexão que eu faço para mim mesmo, né? O que eu estou oferecendo para Deus é o meu melhor? Deus, Ele é
a verdadeira prioridade, ele recebe a primeira porção da minha vida, quando eu me dedico para ele, né, eu aloco, vamos dizer, no tempo do meu coração, eu aloco na prioridade da minha vida, né, o lugar especial da primícia, da primogenitura, ou ele é aquilo que está sobrando? De novo, não que o quinto filho esteja sobrando, mas quando nós vamos oferecer algo para Deus, né? Davi fala muito disso. Ele fala assim: eu não ofereço para Deus alguma coisa que não me custe nada. Eu não ofereço para Deus a esmola, porque a esmola é aquilo que está sobrando, é o trocadinho, é aquilo que não vai te fazer falta. E não é até, isso é importante ser dito, que a esmola não tenha um lugar para Deus. Eu acho muito interessante quando Deus vai se manifestar ali para o centurião romano, que ele fala assim, que as esmolas que aquele cara tinha ofertado subiram para Deus como uma oferta agradável. Então até a esmola tem o seu lugar, mas a esmola não é o lugar de Deus, né? O lugar de Deus, ele não é aquilo que está sobrando da nossa vida, do nosso tempo, né? Mas ele tem que ser a primícia, né? Tem um versículo super conhecido, né, que está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que a gente gosta muito da consequência dele, né? Mas eu gosto de citar, né, o começo, né, o princípio daquilo que leva ao resultado, né? Mateus capítulo 6, versículo 33 fala assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, necessidades, recursos, alimentos, vestimentas, todas essas demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o que é o primeiro lugar que nós podemos oferecer para o reino de Deus, né? Esses dias eu ouvi uma frase que talvez ela arremate isso, né? Eu achei muito interessante, né? A pessoa falou assim: normalmente a gente se planeja, e quando a gente está virando o ano e tal, e quando a gente está fazendo as nossas expectativas para um ano que chega, a gente fala assim: não, esse ano eu vou conciliar um tempo de leitura com a palavra. Esse ano eu vou conciliar Deus na minha agenda. Isso é carregado de uma boa intenção, mas a prioridade está no lugar errado. Porque não é que Deus tem que ser conciliado com a minha agenda. Não é que a leitura bíblica que tem que ser conciliada com o meu dia. Não é que, né, as minhas ofertas que têm que ser conciliadas com as minhas finanças. Não é que o meu tempo para a igreja que tem que ser conciliado, né? E quando eu digo tempo para a igreja, é tempo com o Senhor, né? Não somente, né, compromissos que a gente possa ter dentro da nossa agenda de cultos, né? Não é que o tempo que nós oferecemos para Deus dentro da igreja ou dentro da nossa relação com Ele tenha que ser conciliado com os nossos compromissos. É a nossa agenda que tem que ser conciliada com a prioridade que tem que ser dada para Deus. É as demais coisas que nós fazemos que tem que ser conciliadas com o tempo que nós temos que separar em comunhão e intimidade com Ele. São os demais compromissos e lazeres que têm que ser conciliados com a nossa estadia aqui. Então isso muda um pouco a nossa lógica. E eu sei que, né, pode parecer chocante, do tipo assim, não é que a gente não tenha direito, né, a ter o nosso lazer, a fazer as nossas viagens, a ter, né, os nossos hobbies, ou a cuidar daquilo que a gente tem a obrigação de cuidar, né, que é da nossa família, dos nossos recursos, né, pagar os nossos boletos em dia, né, do que Deus nos permitir. Mas, de novo, Deus, Ele é a prioridade. E as demais coisas conciliadas com essa prioridade, quando a gente oferece para Ele o sacrifício de primícia, né? Ele é um sacrifício que agrada o coração de Deus, e a consequência disso é que as janelas do céu se abrem para que nós sejamos abençoados, e não vai faltar tempo para nós desfrutarmos das demais coisas, amém? Então essa é a primeira aula de sacrifício aqui para nós, né? O sacrifício das primícias, né? Aquilo que fez a Abel ser agradável a Deus, né? Porque ele deu, de novo, a melhor porção da primeira parte. Amém? Segundo sacrifício que eu quero trazer, né, para os irmãos está em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 38. E esse não é um sacrifício de um animal, mas ele é um sacrifício de um coração contrito. Lucas capítulo 7, versículos 36 até o 38.
sacrifício não é usual e um sacrifício que não era esperado, né, pelas pessoas que ali estavam, né, ao redor de Jesus. Diz o seguinte, a palavra de Deus: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. E Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa daquele homem. E quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, então, né, a Bíblia subentende até daqui que aquela mulher fazia, mas possivelmente se tratava, né, ou de uma prostituta ou de uma mulher que tinha, né, uma vida sexual bem longe da vontade de Deus, que era conhecida na cidade, né, por esse rótulo. Quando essa mulher soube que estava Jesus jantando ali, ela trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Em seguida, se ajoelhou aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com os seus cabelos, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Até aí, depois a gente tem todo um contexto de que os fariseus, né, eles se espantam com aquilo, eles falam assim: Jesus, como que você está aceitando isso? Né? E aí Jesus faz uma analogia entre as pessoas que tinham sido muito perdoadas por Deus, né? Isso me lembra de uma história que eu ouvi, um testemunho de uma pessoa conhecida, que ela contou que ela foi numa igreja, né? É história real, né? E ela foi numa igreja e ela falou que a igreja estava lá, né, servindo e amando e se derramando diante de Deus no louvor, né? E ele falou que esse irmão, ele comentou que ele viu uma irmã, né, na primeira ou na segunda fileira, que ela estava, né, se prostrando ali durante o período de louvor, quase que de uma maneira constrangedora, né? Ela dançava e ela se esparramava no chão e ela chorava. E ele falou que ele, né, claro, né, viu ali, vamos dizer, um coração, né, entregue para Deus, mas ele falou consigo mesmo, ele falou assim, estava destoando muito. E chocou um pouco, né, aquele irmão. E ele ficou constrangido. E ele ficou constrangido pelo potencial constrangimento que aquilo pudesse causar nas outras pessoas. Então era um negócio bem extravagante mesmo. E aí, ele falou assim, que ele estava no auge daquele pensamento, tipo assim, meu Deus do céu, o que essa mulher está fazendo aí? E aí ele falou que chegou o pastor do lado dele e, né, não foi nada combinado, ele só falou assim, irmão, queria só que você contemplasse com seus olhos aquilo que você está vendo. E aí ele falou, o que é que eu estou vendo? Ele falou assim, olha aquela irmã. E aí ele falou assim, o que tem essa irmã? Ele pensou assim, está causando baita de um constrangimento aqui. E ele falou assim, se você soubesse aquilo que Deus fez na vida dessa mulher, a gente já está todo mundo assim dentro da igreja. E aí ele contou a história dela, enfim, era uma história também, né, de uma vida, né, de prostituição, de transformação, uma pessoa que Deus tinha regenerado, transformado, curado, libertado. Então, às vezes a gente, né, vê alguma coisa meio extravagante e fala assim, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo, né? E a gente não sabe qual que é a história por detrás daquele sacrifício, né, de louvor, né? Davi, quando ele dançava sem constrangimento, né, diante de Deus, ele também chocou, né? E ele sempre falou assim, né, que me importa, né, que eu seja agradável aos olhos humanos, contanto que eu agrade em primeiro lugar ao coração de Deus, né? Então, que isso possa ser, né, uma inspiração para a gente também. Mas de novo, aqui falando sobre esse sacrifício dessa mulher, o que esse sacrifício representava? Esse sacrifício representava uma oferta de algo que fazia falta para aquela mulher, porque aquela mulher, ela não era rica, ela era conhecida pela sua vida e ela provavelmente vinha, né, de um lugar muito simples. E ela oferece para Deus algo que era muito importante para ela, que era o perfume. Eu não vou nem entrar muito no detalhe aqui, mas assim, o perfume era algo, nos tempos antigos, que era algo muito caro, mas muito caro. Fazer perfume hoje virou um processo industrial, mas naquela época, fazer um perfume era um negócio artesanal. O perfume, né, era algo valiosíssimo, mas muito valioso. E também era usado muitas vezes como, né, uma moeda de troca financeira. Provavelmente aquela mulher tinha acesso, né, ao perfume,
porque ela usava daquele perfume para outros meios. Então, quando ela faz a oferta daquele perfume para Deus, isso representava não só algo que ela estava entregando para o Senhor, como dizendo assim, eu estou entregando tudo para mim. Eu estou entregando o meu dinheiro, eu estou abrindo mão da minha velha vida. E eu estou dizendo para o Senhor, isso tudo agora é teu. E ela chorava, né, diante do Senhor e enxugava, né, os pés do Senhor com os seus cabelos. Então ela fez um sacrifício ali, que eu chamo de um sacrifício incircunstancial. A lição desse sacrifício, ele é um sacrifício incircunstancial. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a gente cai numa armadilha mental de que a gente precisa oferecer algo para Deus quando está tudo bem. De que a gente não pode oferecer algo para Deus quando a nossa vida ainda precisa ser restaurada. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando alguma coisa ruim acontece nas nossas vidas, a gente pode cair em 2 erros. O primeiro erro é de se afastar de Deus pelo fato de nós acharmos de que o fato de nós servirmos a Deus, ele nos coloca numa imunidade a crises. Então muitos irmãos, e eu conheço muitos, que passaram por situações difíceis, que passaram por perdas, que passaram por doenças, que passaram por tragédias e se afastaram de Deus. Por quê? Porque em algum momento na cabeça deles tinha um conceito errado de que o fato de eles andarem com Cristo os tornaria imunes de qualquer crise. Não que Deus não se importe com as nossas crises, não que Deus não possa agir em nosso socorro, porque Ele age, Ele cura, Ele transforma, Ele nos restaura. Mas nós vamos passar por crises, nós vamos passar por problemas. Então o fato de nós passarmos por crise, ele não é motivo para nós deixarmos de oferecer sacrifícios a Deus. O fato de nós passarmos por problemas não é motivo para nós deixarmos de servirmos a Cristo, servirmos a igreja, servirmos aos irmãos. Porque muitos pensam assim, não, eu não vou servir porque eu estou passando por um problema. Se eu soubesse o problema que eu passo, eu não estaria aqui. Todos nós passamos por problemas. E nós continuamos servindo. É claro que assim, às vezes a gente tem que estar qualificado para o serviço que a gente está oferecendo. Eu não estou dizendo que, né, a gente possa oferecer algo para Deus de maneira desqualificada, do tipo assim, eu não tenho condição moral, exemplo, eu não tenho condição moral para estar ensinando sobre algo que eu estou lá me fazendo, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não posso deixar um problema ser um impedimento para eu servir a Cristo, para eu oferecer um sacrifício a Ele, para eu oferecer uma mão amiga, para eu abençoar um irmão, para eu abençoar a igreja, para eu abençoar o reino do Senhor. Porque aquela mulher, mais problema que ela tinha, impossível. Mais dificuldade que ela tinha, impossível. Então, muitas vezes, as pessoas quando passam por um problema, elas podem se afastar, elas podem se frustrar. E essa frustração é algo que nós precisamos lidar, né? De novo, Deus está do nosso lado, Ele cuidará de nós e Ele justamente, né, pode oferecer para nós, quando nós passamos por alguma crise, a melhor das alternativas, que é o seu ombro, o seu braço, né, a sua ajuda, né? E nós não estamos sozinhos, nós não passamos pelas crises sozinhos. Então a crise não é motivo para a gente se frustrar ou se afastar do Senhor, mas também não é motivo para a gente se sentir culpado ou indigno, porque muitas vezes acontece isso, do tipo assim, não, eu não me sinto digno de servir porque eu estou passando por alguma coisa. As pessoas muitas vezes se diminuem pela sua própria circunstância. Aquela mulher era a primeira que poderia estar ali se diminuindo, mas ela estava se diminuindo aos pés daquele que podia levantá-la. Então é uma relação diferente, do tipo assim, não, eu vou me diminuir, vou ficar no meu canto, ou eu vou me humilhar diante daquele que me pega pela mão e aquele que me levanta, aquele que me exalta, aquele que, né, de fato pode me curar, me restaurar, me restabelecer, né? Lucas capítulo 21 também, né, fala de uma outra oferta, né, dentro desse mesmo contexto ainda, né, mas eu vou falar bem rapidinho, né, de alguém que chamou muito a atenção de Jesus, justamente por essa sua falta, né, justamente por essa sua dificuldade. Lucas 21, estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Legal, né? Então veio uma viúva pobre
e colocou 2 moedas pequenas. E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela em sua porção deu tudo o que ela possuía. Para a ótica do reino, entre aspas, espiritual / material, a ótica circunstancial do balanço, da contabilidade da sinagoga ali, a oferta da viúva pobre não mudava em nada. A oferta dos ricos ajudava, pagava as contas, né? Contribuía, fazia os reparos. Mas a oferta que valeu para Deus foi a oferta da dificuldade. O sacrifício, né, que a gente faz quando a gente está tudo bem, ele é mantenedor, ele é força, ele ajuda, né? E, de novo, aqui, né, ele não é que se os ricos não contribuíssem, né? Poxa vida, a gente não podia, né, se mover. É necessário, né, para o sistema aqui daquela sinagoga que os ricos fizessem as suas ofertas. Mas, de novo, a oferta que alegrou demais o coração de Deus foi a oferta da necessidade, foi a oferta incircunstancial, aquela oferta que ela veio de um coração que fala assim: olha, eu estou cheio de dificuldades, mas assim, tudo que eu posso fazer é oferecer o meu melhor para Deus, é oferecer de novo a melhor porção. Amém? Então isso é um sacrifício, né, maravilhoso. E aí o último, então, falamos aqui das primícias, falamos das ofertas e dos sacrifícios, né, que são incircunstanciais, né, são além e mais altos do que os problemas. E eu quero ver esse último aqui, ele tem sido especial para mim, né? Ele tem me desafiado, né? E esse sacrifício está em 1º capítulo de Reis, nos versículos no capítulo 18, nos versículos 21 a 24. Ele conta uma história muito maior até do que esses versículos que eu vou ler, mas eu vou resumir a história nesses versículos. Então, 1º livro de Reis, capítulo 18, versículos 21 a 24. E eu chamei esse sacrifício aqui de um sacrifício de inconformismo. E vocês vão entender já por que eu chamei disso aqui, né? Então, 1º capítulo de Reis, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte, né? Elias se colocou diante do povo e disse: até quando vocês ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. Então qual que era a realidade aqui, né? O povo estava dividido. O povo de Israel estava vivendo uma idolatria, né, com relação ao Deus Baal. Muita gente estava seguindo ao Deus Baal. O rei de Israel, naquela ocasião, né, o rei Acabe, estava servindo ao rei Baal, ao Deus Baal, perdão. E o profeta chega para o povo, ele convoca, né, a multidão, ele fala assim: olha, vamos dar um basta. Você quer seguir a Baal? Seja feliz. Se você quiser seguir a Deus, vamos seguir a Deus. Mas antes de você tomar sua decisão, porque talvez muitas vezes, tá bom, eu vou lá seguir a Baal, obrigado, era a oportunidade. Tipo, a porta se abriu, ó, gente, ó, porta abriu, quem quiser ir, vai embora. Ele fala assim: então tá bom, muita gente tá indo embora, né? Ele fala assim: mas antes, eu quero fazer um desafio. E aí, qual que é o desafio, né, que ele faz, muito conhecidos de nós, né? Então Elias lhes disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450. Tragam agora para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham entre eles. Cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham o fogo. Então corta o animal, prepara o altar e coloca lá. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas também não porei fogo na lenha. E aí qual que é o desafio? Então invoquem o nome do seu Deus, Baal, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então, foi um sacrifício de desafio. Por isso que eu chamei um sacrifício de inconformismo. Ele falou assim: agora está na hora de uma decisão. Agora está na hora da gente, né, de fato se mover para um lugar onde a gente tome uma posição. Você quer servir a Baal? Vai lá e serve. Você quer servir a Deus? Venha cá comigo. Então, como que nós vamos fazer
para que você resolva e você saiba muito bem qual que é, né, ele se dirigindo ao povo, qual que é o Deus que você tem que escolher. Vamos colocar o sacrifício, o Deus que responder com o fogo, esse é o que você vai servir. E aí, desafio feito, né, você continua depois a leitura, os sacerdotes de Baal se cortam, ficam ali horas, invocam a Deus, né, o Deus deles, né, fazem ali um show e não havia resposta. Né? E aí a gente pula para o versículo 36, né, que fala assim: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Prova que eu fiz tudo isso por uma ordem tua. Ó Senhor, responde-me. Que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o Deus verdadeiro e que estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu dos céus e queimou o novilho, queimou a madeira, queimou as pedras, o chão, o altar, secou a água que estava na valeta. E quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e gritaram: o Senhor é Deus, sim, somente o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu, Elias os levou ao riacho de Quizon e ali os matou. Forte, né? É forte. Então, o que estava queimando, né, no coração de Elias, e o que deve queimar, né, igualmente nos nossos corações? É um sacrifício de inconformismo, né? Uma reação do tipo assim: a gente precisa dar um basta dentro de uma realidade que nós vivemos hoje, de um coração dividido. E isso é uma verdade espiritual para todos nós, porque nosso coração está sempre em divisão com os nossos prazeres, em divisão para viver uma vida centrada em nós mesmos, ou uma vida centrada em fazer a vontade de Deus. E esse status quo, ele muitas vezes nos levou até hoje aqui. Mas tem horas da nossa vida, e, né, de novo, que esse possa ser, né, um sentimento tipo assim: hoje é o momento de eu tomar uma decisão. Eu quero, de fato, oferecer a minha vida em sacrifício. Uma vida de sacrifício total, em que Deus seja a prioridade, e que o entulho de Baal, que representa, né, uma vida, né, centrada em pecado, né, aquilo que nos afasta de Deus, comportamentos, hábitos, palavras, pensamentos, né, atitudes, né, que tudo isso a gente possa queimar diante do Senhor e a gente ofereça de fato, né, um sacrifício que o agrade, né, e que a gente deixe de se contentar, né, com uma realidade, né, de estagnação, né, de viver o status quo e de achar que está tudo bem viver assim, né? Chega de uma circunstância de achar que a gente pode viver, né, de maneira dividida, fria, né, de maneira mais ou menos, mas que isso possa ser, né, um sacrifício que nos convide, né, nesse ano a dizer assim: esse ano eu quero viver algo mais profundo, né, com o espiritual, com o sobrenatural, né, com relação com o Senhor, né, de um relacionamento vivo, né, com Cristo, de comunhão com os irmãos e comunhão com a igreja, né, que seja, né, um basta na nossa vida para a gente dizer assim: não, até aqui a gente, né, viveu experiências, mas elas são do passado. Eu quero ir para um nível mais fundo, eu quero viver algo mais profundo, né? Eu gosto muito daquela passagem, eu não vou ler por uma questão de tempo, mas Ezequiel 47, a Bíblia fala que existe um rio que nasce, né, do trono dos céus, do trono de Deus. E esse rio, ele tem diversos níveis. Então ele é um rio que ele é quase como se fosse um mar. Por que ele é um rio que é quase como fosse um mar? Porque ele tem níveis de profundidade. E quanto mais você, né, vive e você flui e você navega nesse rio, é esperado que na sua vida espiritual você alcance níveis de profundidade mais elevados, né, mais profundos. Então o nível do rio, que ele nasce do coração de Deus, né, nasce do altar de Deus, ele começa raso, né, como uma criança brincando na praia que está ali no rasinho, curtindo, né? Né, tivemos agora na praia, né, nesse começo de janeiro, levamos o nosso filho pela primeira vez para a praia, né? Ele nunca tinha visto o mar, e aí ele ficou espantado, né? Ele falou: o mar, e ele ficou com medo.
Ele ficou com medo. A gente punha ele na água, ele, meu Deus, ele ficava meio com medo, não queria. Aí no primeiro dia, não quis de jeito nenhum, né, no mar. A gente colocava ele, meu Deus, queria colo, não queria sair do colo. Já não quer sair do colo da Tainá, ainda mais quando estava o mar lá assustador, e nem era tão assustador, né? Ele não queria de jeito nenhum, né? Aí no segundo dia, já estava lá, né? Terceiro dia, já estava correndo pela praia. No quarto dia, começando a se aventurar, né? Aí foi o pai, falou, não, chega, tá bom, né? Segura aí, é muito pequenininho, né? Mas a minha filha, em compensação, já perdeu o medo. Ela já está nadando agora sem a boia, não quer de jeito nenhum ficar com a boinha, né? Ela quer se jogar. E pergunta se ela quer se jogar na piscina de criança. Não, ela quer explorar o fundo do mar, né? Ou as piscinas mais profundas. E o pai lá louco, eu sou até mas tipo, vai lá, tô aqui de olho, né? Ela é muito cuidadosa, mas ela é do tipo assim, vai. E eu sou do tipo, não, pelo amor de Deus, segura, põe a boia, põe o protetor solar, põe o chapéu, põe aqui a blusa de 50 UV, né? Não vai se queimar, põe o repelente para o bicho não picar. Enfim, cada um. Mas assim, qual que é o ponto? O ponto é, a gente pode fazer a escolha de ser, né, o bebê espiritual, de que se satisfaz no rasinho, se satisfaz no comecinho, brinca com a areia, põe o pezinho, né? E muitas vezes essa é a nossa vida. Nós estamos vivendo, muitas vezes, quando eu digo nós, eu digo por mim mesmo, e coletivamente não pontuo a Igreja da Flórida ou qualquer um de nós em específico, eu digo assim, né, o reino de Deus, né, os irmãos, né, de forma geral, muitas vezes a gente se satisfaz com o rasinho. E o rasinho é divertido, ele tem um nível de interação com o sobrenatural de Deus. Mas existe um nível muito mais fundo, e a gente não pode se conformar com aquilo que a gente já viu, se a gente sabe que Deus pode curar, se a gente sabe que Deus pode transformar, e mais do que aquilo que Deus pode oferecer para nós, é nós entendermos que o sacrifício é uma relação, ele é corbã, né? Ele é aproximação. Quando a gente descobre, né, a delícia que é você viver a intimidade com Deus, aquilo que Deus pode fazer, ele é o bônus. Porque se Deus curar, glória a Deus, a gente vai ficar infinitamente, a gente vai celebrar, a gente vai vibrar, a gente vai curtir, a gente vai usar para que outras pessoas sejam inspiradas. Isso é muito bom. Mas quando nós descobrimos que o melhor é a intimidade do coração de Deus, isso tudo vem ainda mais como, né, a cereja do bolo, e é fruto de algo que é muito espiritual e sobrenatural e espetacular, né? Então que de fato a gente possa viver 2024 num novo nível, né, de relacionamento, que a gente faça um sacrifício de inconformismo e a gente, né, ofereça o nosso coração e dizer assim, Deus, aquilo que eu vivi foi muito bom, mas eu quero mais, basta de uma vida do jeito que eu estou vivendo, basta de um coração dividido, né? Basta de um entulho de Baal dentro da minha vida, mas que eu possa ir para um nível mais profundo, não só de interação com o sobrenatural, com os milagres, com o poder, porque Deus de fato, né, deseja, a mão de Deus não está atada, os milagres de Deus não são só para a Bíblia, né? Deus ainda cura, Deus ainda opera milagres, Deus ainda restaura, Deus transforma, né? Deus cria do nada as coisas que não existem. Então que a gente possa dizer assim, não, eu quero isso também, mas além do que isso, e tão profundo quanto isso, né, que a gente possa experimentar a alegria de poder ter intimidade com Deus, da gente abrir a nossa palavra, e nós ter a gente no nosso momento de oração e dizer assim, eu estou experimentando de uma amizade sobrenatural com meu pai, com meu amigo, com aquele que me satisfaz, né? E que a gente possa descobrir a alegria que é viver essa intimidade, né? Que de fato esse seja o inconformismo, né, de 2024 para nós. E aí, né, já para a gente ir encerrando, né, eu vou ler um último versículo com os irmãos, né? Salmos capítulo 37, né? A Tainá gosta muito desse texto. Salmos 37, versículos 3 a 5. Se até o pessoal do louvor já quiser voltar, porque eu já vou encerrar. Salmos capítulo 37, versículos 3 a 5, diz o seguinte:
confie no Senhor. De todo o teu coração faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque o Senhor. Deleita-te no teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor, confia nele, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A primeira vez, irmãos, que eu li esse texto, eu falei assim, que link estranho, né? Tipo assim, Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. Então tá bom, né? Já que é assim, né? Então, qual que é o modelo da Ferrari que eu vou me planejar, né? Mas aí um dia eu entendi o que é se deleitar no Senhor. Ter em Deus a fonte do seu prazer, ter em Deus a fonte do seu deleite, ter em Deus a sua extrema alegria, muda completamente o seu referencial daquilo que você quer. Quando você tem em Deus a sua suprema alegria, não que se Deus me der a Ferrari, muito que bem, né? Tá bom, não vou, né? Talvez eu tenha medo de circular, eu sou meu medo, eu tenho medo de circular com ela. Acho que eu ia vender. Eu não ia ter coragem, não. Mas, se Deus me der, beleza. Mas quando eu aprendi que Deus é a fonte do meu deleite, o desejo do meu coração mudou de referencial, mudou de lugar. E aí, quando Deus satisfaz o desejo de um coração que tem o seu deleite nele, a sua vontade começa a ficar alinhada com a do Pai. Então, né, que a gente possa ter essa inspiração do tipo assim, onde que está o meu deleite? Né? Será que meu deleite está naquilo que Deus pode fazer por mim? Ou será que está naquilo que Ele é? E quando o meu deleite está naquilo que Ele é, eu experimento aquilo que Ele pode fazer por mim, amém? Porque Deus é meu Pai. E que pai cujo filho lhe pede um pão, dá uma pedra. O pai é o primeiro a querer abençoar o seu filho, mas o meu deleite está naquilo que Ele é. E isso é um combo maravilhoso, né? Que realmente 2024 seja, né, o ano da gente oferecer a nossa melhor porção. Amém? Vamos orar juntos? Queria convidar você a ficar de pé. Senhor Jesus, Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer, Deus. Te louvar e Te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai, de maneira imerecida. Pai, o Senhor tem sido, Deus, o nosso refúgio, o nosso recurso, Pai. Nosso socorro bem presente, Pai. Mas queremos também, Senhor, não só nesse domingo, nesse ano, mas em toda a nossa vida, Pai, oferecer, Senhor, a Ti a nossa melhor porção, Pai. Queremos lhe pedir perdão, Pai, porque muitas vezes Te entregamos, Pai, aquilo que estava sobrando dentro de nós, Pai. Muitas vezes Te entregamos, Pai, aquilo que estava sobrando do nosso tempo, dos nossos recursos, Pai. Senhor, da nossa vontade de servir, Pai. E nós Te pedimos perdão, Pai. E nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos inspire, que o Senhor, Deus, nos transforme, nos regenere, Pai. Da mesma forma como o Senhor transformou, Pai, aquela mulher, Deus, que ofereceu ali, Deus, o seu perfume diante dos Teus pés, Pai. Como que dizendo, Senhor, a minha velha vida ficou para trás, Pai. E eu olho, Deus, para aquilo que o Senhor fará de novo em mim, Pai. E nessa vida nova, Pai, nós queremos entregar para Ti, Deus, a primeira parte. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, a primeira porção, Pai. E nós queremos de fato, Deus, que a nossa vida seja, né, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, como o Senhor considera agradável, Pai. Não imitando, Senhor, o comportamento do mundo, mas deixando que o Senhor nos transforme por uma mudança no nosso modo de pensar, Pai. Para que nós experimentemos, Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Pai. Num sacrifício vivo, santo, que Deus se alegra e se agrada, Pai. Senhor, quebra, Deus, os postes de Baal na nossa vida. Senhor,
nos perdoa por ainda guardá-los, Pai, simbolicamente, espiritualmente, alguns deles, Pai. E nós queremos, Pai, vibrar para algo mais intenso, Pai, para algo mais profundo, Deus. Queremos mergulhar no Teu rio, Senhor, e não se satisfazer, Senhor, com a beirada, Pai. Não nos satisfazer, Senhor, com a beirinha, Pai, mas nós queremos ir mais fundo, Pai. Conhecer, Senhor, o mais profundo do Teu coração, Pai. Ter uma intimidade mais profunda com o Teu Espírito Santo, Senhor. Mergulhar, Pai, nas Tuas águas, de forma que, Deus, a correnteza nos leve e a gente não tenha mais controle sobre onde pisam os nossos pés, Pai. Mas que nós sejamos, Pai, guiados pelo Teu Espírito, Deus, a lugares novos, a experiências novas, Pai, não mais controlados, Senhor, pela força e pelo controle das nossas pernas, mas, Pai, que nós possamos nadar junto no rio das Tuas águas e da Tua correnteza, Pai, para que o Senhor nos leve além, nos leve, Pai, a experimentar, Pai, coisas mais profundas no Teu coração, Pai, e que a gente, Pai, não se conforme, Pai, não se conforme, Pai, com o pouco, não se conforme, Senhor, com uma migalha, mas que nós possamos experimentar, Pai, a melhor porção, Senhor, a corbã, aquele sacrifício que nos aproxima do Teu coração e nos aproxima também daqueles que estão ao nosso redor, Pai, para que possamos servir aos nossos irmãos, sermos úteis ao Teu reino e sermos úteis, Pai, à Tua igreja. Senhor, obrigado, Pai. Faz, Pai, algo novo nas nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos e oferecemos a Ti, Pai, um sacrifício de louvor para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.